Já ouviu falar sobre a síndrome da impostora? Não? Quando eu ouvi falar sobre esse assunto, fiquei bastante curiosa e fiquei me perguntando, como assim síndrome da impostora? Será que se trata de uma pessoa falsa, mentirosa? Aquelas tais falcianes, como dizem por aí? Brincadeiras à parte, o assunto é sério, bastante sério. E você, também ficou curioso? Vamos entender um pouquinho sobre essa tal síndrome da impostora. Então fique plugado aí com a gente para saber mais. Meus queridos plugados e plugadas, como vocês estão? Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês. A síndrome da impostora tem sido monitorado de perto pelos pesquisadores em saúde mental nos últimos anos. Mais de 70% da população mundial, mulheres e homens também, têm apresentado sintomas relacionados ao transtorno, tais como ansiedade, insegurança, dúvidas em relação à própria capacidade num contexto profissional, acadêmico ou social. Mesmo se tratando de uma síndrome relativamente nova, os casos e sintomas não param de ser reportados. Desde o início da pandemia, os novos modelos de trabalho, a maioria deles à distância, despertaram inseguranças em relação ao desempenho e realizações profissionais, fazendo com que esse número crescesse ainda mais. Mas afinal, o que é essa tal síndrome da impostora? Mais do que um sentimento de insegurança, essa síndrome é definida por uma incapacidade de internalizar o sucesso, independente das realizações e esforços que a pessoa faz em relação à vida profissional. A sensação é de que nada é suficiente e todos os resultados, por melhores que sejam, aconteçam somente por sorte. Os gatilhos para essa síndrome são geralmente associados a uma nova promoção ou função de liderança no trabalho, que inclua mais responsabilidade ou visibilidade. Não se sentir seguro ou com domínio da situação também pode ser um agravante. Nesse caso, a pessoa promovida, por exemplo, não se considera capaz de executar as tarefas da nova função, mesmo sua liderança acreditando no contrário. Por isso, pessoas perfeccionistas têm maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Diferentes perfis de pessoas podem desenvolver a síndrome do impostor, mas existem certos indicativos no histórico emocional ou familiar que podem servir de alerta. A psicóloga doutora Liz Orbe-Austin, especialista na síndrome, explica que os pesquisadores relacionam a síndrome do impostor com situações em que a criança foi chamada de inteligente com frequência e se sentiu que precisava manter esse patamar a custo de muito esforço. Ou se você fosse um trabalhador esforçado, não se sentir naturalmente dotado para nada, sempre pensando mais do que a média para realizar as coisas. Isso deixa as pessoas com a sensação de que não há nada individualmente forte, habilidoso ou único nelas. Para pessoas com síndrome do impostor, é como uma autossabotagem, forma inconsciente de reafirmar a sensação de incapacidade. A pessoa estabelece metas que não pode cumprir, o que resulta em falhas. Consequentemente, confirma-se suas crenças sobre ser uma fraude. Pensamentos repetitivos sobre ser uma farsa, unidos à possibilidade de ser desmascarado por alguém. A associação dos resultados do trabalho e do esforço à sorte e a interferência de terceiros. Sentimento constante de não ser qualificado para o serviço que está executando, mesmo que isso nunca tenha sido apontado pelos seus superiores ou equipe. Necessidade constante de provar que é capaz no ambiente de trabalho associada à frustração ou tristeza intensa.
Dificuldade de aceitar feedbacks positivos em relação ao trabalho. Existe uma diferença entre a forma como a pessoa acometida pela síndrome percebe a própria competência e a forma como é vista pelas pessoas ao seu redor. Os pesquisadores dizem que é possível perceber que as pessoas que sofrem dessa síndrome são mais cooperativos, empáticos e curiosos no ambiente de trabalho, desenvolvendo melhores habilidades interpessoais, como uma forma de compensar a insegurança em relação aos próprios resultados. Elas têm tendência a se tornar mais sensíveis ao ambiente e às pessoas que a cercam. Existem muitos mecanismos que você pode aplicar no seu dia a dia para evitar a autossabotagem. Anota aí as 3 ideias que podem te ajudar a frear esses pensamentos negativos e transformar a insegurança em motivação. Mas é importante praticar, viu? Primeiro, lembrar-se de que há um motivo por trás do reconhecimento profissional. Ao longo dos anos, adquirimos habilidades, aprendemos e trabalhamos muito, o que nos torna qualificados para estarmos onde estamos. Segundo, todo aprendizado é um processo. Às vezes pode ser mais difícil no início, mas é possível dominar novas habilidades o tempo todo. Fazer uma comparação com aprender a dirigir, andar de bicicleta ou aprender um novo idioma pode ajudar a entender melhor esse paralelo. Buscar na memória outros aprendizados adquiridos ao longo da vida é uma estratégia que pode ajudar em momentos de tensão. Terceiro, eleger prioridades. Entender o que se pretende aprender ou aperfeiçoar com uma experiência ajuda na jornada do desenvolvimento pessoal e também aproveitar ainda mais o momento. Deve estar pensando, meu Deus, será que eu tenho essa síndrome do impostor? Pessoal, a síndrome do impostor pode se desenvolver de formas e com intensidades diferentes para cada pessoa. Então, é super importante conversar com um profissional para estabelecer um diagnóstico e o ritmo como o acompanhamento será feito. Já percebemos que estar atento aos próprios sintomas é fundamental. A síndrome do impostor pode facilmente evoluir para um quadro de burnout ou estresse crônico, e é essencial entender que isso não precisa ser superado sem um auxílio. Um psicólogo pode ajudar a compreender melhor o histórico pessoal do paciente e como isso tem refletido em seu comportamento. Com acompanhamento, é possível encontrar a solução mais adequada. Pessoal, vou deixar aí no descritivo um livro super legal que chama A Síndrome da Impostora, para vocês darem uma lida. É bem divertido, vocês vão gostar bastante e ajuda no autodesenvolvimento. Meus queridos plugados e plugadas, espero que tenham gostado. Toda semana postamos novos conteúdos. E para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, ativa o sininho aí. Mas antes, você já sabe, né? Deixe o seu like, comenta aí e compartilhe. Muito obrigada e um forte abraço!